Hoje a gente vai estar falando um pouquinho sobre o sistema cardiovascular, a anatomia, né, do funcionamento aí do coração, das veias, né, dos vasos sanguíneos, para que a gente possa ter o entendimento, né, das patologias que ocorrem no sistema cardiovascular. E aí o sistema cardiovascular, ele é composto pelo coração e pelos vasos sanguíneos, né, que eles se subdividem nas artérias, nas veias e nos capilares. E aí a gente vai ter ventrículos, né? Dois ventrículos e dois átrios, átrio direito, átrio esquerdo, ventrículo direito, ventrículo esquerdo. Dentro também dessa composição, a gente vai ter as válvulas, né? Mitral, bicúspide, tricúspide, que vai estar fazendo aí todo esse processo como é que se possa falar? Na circulação sanguínea, né? Vai estar fazendo o transporte dessa circulação. Do lado direito, a gente vai ter o átrio direito, que ele vai estar transportando o sangue arterial, que ele é rico em oxigênio. Então, esse sangue, ele vai estar sendo transportado para todo o nosso corpo. Enquanto no átrio esquerdo, a gente vai ter o transporte do sangue venoso. E esse sangue venoso, ele já vai estar fazendo o transporte para a artéria pulmonar, onde esse sangue ele vai estar indo para os pulmões. Então, a gente vai ter algumas diferenciações, né? Ali no átrio direito, a gente vai ter a nossa principal artéria, que é a aorta, que ela vai estar fazendo esse transporte do sangue rico em oxigênio. E no lado esquerdo, que já é do átrio esquerdo, a gente vai ter a artéria pulmonar, né, que vai fazer aí esse transporte para os pulmões. Eu peguei um videozinho mais explicativo, né, para vocês poderem estar vendo como é que funciona essa dinâmica da circulação, né, como é que funciona aí todo esse movimento cardiovascular. Deixa eu colocar aqui para vocês. Quando isso acontece, acabamos ficando mal. Acho que todos nós já sofremos um corte, não é mesmo? Quando isso acontece, acabamos ficando mal não só com a dor, mas também com a quantidade de sangue que vemos sair do ferimento. E falando nisso, você sabia que aproximadamente 8% do peso de uma pessoa corresponde ao volume de sangue no seu corpo? Por debaixo da pele nós temos muito sangue circulando. Mas e quem faz ele circular? Esse é o trabalho do sistema cardiovascular, cuja função é conduzir o sangue por todas as partes do nosso corpo. Quer saber como isso é possível? Continue aqui conosco que nós vamos te mostrar. O sistema cardiovascular, que também é chamado de sistema circulatório, transporta o sangue, os nutrientes e o oxigênio para que as células trabalhem e nos mantenhamos vivos. O transporte do sangue é feito através dos vasos sanguíneos, que levam e retiram sangue do principal órgão desse sistema, o coração. O transporte do sangue é feito através dos vasos, como os nutrientes e o oxigênio, para que as células trabalhem e nos mantenhamos vivos. O transporte do sangue é feito através dos vasos sanguíneos, que levam e retiram sangue do principal órgão desse sistema, o coração. Para iniciar, deixa eu te apresentar quem são esses componentes. O sangue é um tecido do nosso corpo, formado por glóbulos vermelhos, glóbulos brancos, plaquetas e plasma. Através dele, as células recebem as substâncias nutritivas que necessitam para realizar suas funções. E também, elas devolvem aquilo que sobra das atividades celulares, como o gás carbônico da respiração celular. Ou seja, esse fluido circula levando aquilo que é necessário e retirando aquilo que sobra das reações que ocorrem. Essa circulação é feita por uma rede de tubos distribuída por todo o nosso corpo. Os vasos sanguíneos são os tubos do sistema circulatório por onde o sangue passa. Eles são formados por artérias, veias e vasos capilares. As artérias são vasos que saem do coração e transportam o sangue para as outras partes do corpo. As veias são vasos que transportam o sangue dos tecidos do corpo de volta para o coração.
Os capilares são as ramificações microscópicas do sistema circulatório, que permitem a troca de substâncias entre o sangue e os tecidos do corpo. O coração é um órgão muscular que se localiza na caixa torácica, entre os pulmões, cuja função é bombear o sangue para o nosso corpo. Ele é oco e musculoso, envolvido por uma membrana cujo nome é pericárdio. Internamente, as cavidades cardíacas são revestidas pela membrana chamada endocárdio. Suas paredes são constituídas por um músculo, o miocárdio, que é responsável pelas contrações do coração. O miocárdio apresenta internamente 4 cavidades, 2 superiores, denominadas átrios, e 2 inferiores, chamadas de ventrículos. Enquanto os átrios são responsáveis pela entrada de sangue no coração, os ventrículos atuam na distribuição de sangue para o organismo. É importante destacar também que o lado esquerdo do órgão possui sangue rico em oxigênio, enquanto que o lado direito contém sangue rico em gás carbônico. Para impedir o refluxo do sangue dos ventrículos para os átrios, existem as válvulas. O fluxo de sangue no sistema circulatório é contínuo e, para isso, o coração realiza 2 movimentos, sístole e diástole, ou seja, contração e relaxamento. A sístole é um movimento de contração em que o sangue é bombeado do coração para o corpo. A diástole é um movimento de relaxamento, quando o coração se enche de sangue. Você sabia que isso tem a ver com nossos batimentos cardíacos? Eles representam a entrada e saída de sangue no coração. No ciclo cardíaco, são produzidos os batimentos, sendo que a primeira batida corresponde à sístole e a segunda marca o início da diástole. De maneira simplificada, podemos dizer que o coração funciona como uma bomba dupla. O lado esquerdo do órgão bombeia o sangue arterial, rico em oxigênio para diversas partes do corpo, e o lado direito bombeia o sangue venoso, rico em gás carbônico para os pulmões. Para entender como isso funciona, veja a seguir os 2 tipos de circulação do sistema cardiovascular, a pequena circulação e a grande circulação. Na pequena circulação, o sangue é transportado do coração para os pulmões e dos pulmões para o coração. No coração, o sangue que deixa o órgão é chamado de sangue venoso, que sai do ventrículo direito e é levado aos pulmões pela artéria pulmonar. As ramificações na artéria fazem com que o sangue seja bombeado para os pulmões direito e esquerdo. Nos pulmões, o sangue presente nos capilares dos alvéolos pulmonares libera gás carbônico e absorve o oxigênio. Por isso, o sangue levado dos pulmões ao coração é o sangue arterial, rico em oxigênio. O percurso do sangue é feito pelas veias pulmonares, que se conectam ao átrio esquerdo do coração. Na grande circulação, também chamada de circulação sistêmica, o sangue sai do coração para as demais células do corpo e vice-versa, fazendo o seguinte caminho. O sangue arterial, rico em oxigênio e que veio dos pulmões, é bombeado do átrio esquerdo para o ventrículo esquerdo. Do ventrículo, passa para a artéria aorta e é responsável por transportar esse sangue para os diversos tecidos do corpo. Quando esse sangue oxigenado chega aos tecidos, os vasos capilares permitem a troca de gases entre o sangue e as células. Ocorre então a absorção do gás oxigênio e liberação do gás carbônico, tornando o sangue venoso. Por fim, o sangue venoso faz o caminho de volta ao coração e chega ao átrio direito pelas veias cavas superiores e inferiores, completando então o sistema circulatório. A maior parte das veias do corpo, por exemplo, jugular, safena, cerebral, transporta o sangue venoso, ou seja, o sangue rico em gás carbônico. As veias pulmonares transportam o sangue arterial, que é oxigenado, dos pulmões para o coração. Agora vamos ao nosso resumo para garantir que você entendeu tudo. Basicamente, o sistema cardiovascular é formado pelo sangue, pelos vasos sanguíneos e pelo coração. Sua função é transportar sangue, o tecido que contém aquilo que nosso corpo precisa para as células desempenharem suas funções, por exemplo, nutrientes e oxigênio. A condução do sangue é realizada pelos vasos sanguíneos, cujos principais tipos são veias, artérias e vasos capilares. As artérias conduzem o sangue do coração para os órgãos e tecidos. Já as veias são responsáveis por levar o sangue que vem dos órgãos e tecidos para o coração.
Os vasos capilares são responsáveis pelas trocas gasosas, transformando o sangue arterial em sangue venoso, rico em gás carbônico. O coração é o órgão responsável por bombear o sangue para o nosso corpo. Para isso, ele realiza 2 movimentos, sístole e diástole. Existem 2 tipos de circulação. Na pequena circulação, o sangue é transportado do coração para os pulmões e dos pulmões para o coração. Na grande circulação, o sangue sai do coração para as demais células do corpo e vice-versa, completando assim o sistema circulatório. É isso, chegamos ao fim de mais um vídeo. Espero que vocês tenham gostado e até a próxima. Então, pessoal, o sistema cardiovascular ele é bem complexo, mas a gente vai frisar as principais funções, né? Que, como a moça falou, o coração tem aí a missão, né, de bombear o sangue. E nós temos aí os átrios, né, os ventrículos, as válvulas que vão trabalhar para que ocorra essa circulação. E aí a gente vai ter as veias, né, que no caso, anteriormente a gente chamava de que as artérias é que carregavam o sangue arterial e as veias carregariam o sangue venoso. Mas como vocês viram, né, em algumas partes as veias também vão carregar ali o sangue arterial. Então, as artérias, elas levam, né, ali transportam o sangue para o corpo, e já as veias, elas fazem o transporte de volta, né, dos outros órgãos de volta para o coração. E os capilares, quando a gente vai fazer, por exemplo, aferir ali a glicemia, né, a gente geralmente fura ali o dedo do paciente, né, de uma forma bem superficial. Então, aquele sangue que a gente colhe durante a aferição ali da glicemia é o sangue capilar. E aí a gente também costuma dizer que os capilares é como se eles fossem uma ponte, né, de ligação ali entre o sangue venoso e o sangue arterial. Então, em resumo, é isso. Outro ponto a se destacar é com relação ao miocárdio, né? Mais para frente a gente vai estar falando sobre o infarto agudo do miocárdio, que é exatamente esse músculo, né, que é o músculo mais interno do coração. Então, a gente vai ver mais pra frente, né, por que ocorre o infarto. Então, a gente está falando um pouco, né, assim, pincelando aí a anatomia do sistema cardiovascular, para que a gente possa entender as patologias que a gente vai ver a partir de agora. E a primeira delas é a doença arterial coronariana, mais conhecida por aterosclerose coronariana. Então, eu quero que vocês, né, espero, até ia pedir, mas acabei esquecendo, que vocês tenham aí perto um caderno e uma caneta, porque a gente vai estar falando da aterosclerose e em seguida a gente vai estar falando sobre a arteriosclerose. Então, são nomes muito semelhantes e que podem estar trazendo aí uma confusão na hora que a gente for, né, realizar ali uma prova, fazer um trabalho, né? Como eu sempre falo para vocês, não estou focando só na nossa disciplina, mas também aí no futuro de vocês, né, para um concurso, para um processo seletivo. Então, é de suma importância que vocês consigam anotar para que vocês possam diferenciar esses nomes que são bem semelhantes, né? E aí, às vezes, a gente acaba se confundindo e erra a questão. Então, vamos lá. Aqui, a aterosclerose. O que é a aterosclerose? É o acúmulo de gordura, né, ali de... Deixa eu só silenciar aqui esse meu telefone. Não, é aqui no computador. Sim, é o acúmulo ali de gordura, de cálcio, de lipídios ali na artéria. O que acontece? Na maioria das vezes, o paciente que ocorre isso aqui é um paciente que tem ali um colesterol elevado, o triglicerídeos elevado, e a gente chama isso de peraí que eu vou lembrar o nomezinho.
hiperlipidemia. É um nomezinho bem complicado, mas quer dizer o quê? Que tem aí uma taxa elevada de gordura no sangue. Então, o que é que vai acontecendo? Essa gordura, ela vai se acumulando ali no interior da artéria, causando bloqueio do fluxo sanguíneo. E aí a gente vai ter aí a presença da aterosclerose. Como eu já falei, né, vai se estreitando ali pelo colesterol, gordura, cálcio, e faz ali o bloqueio por conta, né, dessa gordura ali na artéria. E aí, quais são os fatores de risco? O tabagismo, a hipertensão arterial, como eu já falei anteriormente, a hiperlipidemia, como a gente vai ver aqui nessa imagem. Nessa primeira imagem, é aqui a coleta de sangue, né, nos tubos. A gente vai ter aqui o plasma, o sangue, tudo direitinho. Já quando a gente tem um paciente, isso aqui é real, eu já vivenciei. E aí a gente vai e faz a coleta do sangue, né? O sangue sai direitinho. Quando a gente vai centrifugar ali aquele sangue, o que acontece? Não fica só gordura, porque de fato é só o que tem ali naquele sangue, gordura. E é exatamente essa gordura que faz o quê? É o que a gente chama assim, fulano tá com a veia entupida, né? Ou então, assim, a gente às vezes brinca, né? Fulano come muita gordura, vai acabar com a veia entupida. E de fato é isso, né? Só que aqui a gente vai ter o quê? Uma artéria que ela vai ser, né, aí bloqueada por conta aí dessa gordura. Ponto. O que vai acontecer? Quais são os sintomas? Vai depender de qual artéria foi afetada aí com esse ateroma, né? E a gente vai ter aí, se for na coronariana, a angina, que é aquela queimação, aquele aperto, aquela dor no peito, que a gente vai estar vendo mais pra frente, e o infarto do miocárdio, que a gente também vai estar vendo mais pra frente. Se for no cérebro, a gente vai ter aí a isquemia cerebral e na aorta os aneurismas. Então, às vezes a gente tem os aneurismas, né, como acho que vocês já costumaram ouvir falar, que é exatamente isso, né? Ali ocorre uma obstrução, um fechamento, um bloqueio nas artérias, né? E no caso aí seria na cabeça, né? Ali um aneurisma. E aí também pode ocorrer no coração, né? E aí como é que a gente vai saber, né? Como é que a gente vai fazer o diagnóstico de uma aterosclerose? Na ocorrência, né, das complicações, pode estar fazendo também as ultrassonografias, tomografias e as arteriografias. E o que seriam essas arteriografias? É um exame onde a gente, né, coloca ali um contraste para ver quais são as artérias que estão ali prejudicadas, né, que estão ali obstruídas. E qual que seria o tratamento? Eliminar as causas, que são o quê? Esse colesterol elevado, esse triglicerídeo elevado, né? Muitas das vezes a gente precisa entrar com medicamento, né? Um dos medicamentos utilizados aí para fazer, né, a diminuição do triglicerídeo e colesterol é o ciprofibrato. No caso, né, se for necessário, a gente vai estar fazendo uma cirurgia que é chamada angioplastia. A gente vai estar vendo mais para frente também, mais especificamente, né? Eu coloquei aqui um videozinho para a gente ver, mas a gente vai ver no final da aula, quando estivermos falando sobre os exames especiais aí para o sistema cardiovascular. Mas, em resumo, a angioplastia, ela vai ser ali através de um state ou de um balão que é inserido. E aí é como se esse balão fosse insuflado ou esse state ele é aberto para poder ocorrer ali a desobstrução da artéria para que possa, né, ali o sangue circular normalmente. E aí, quais são os cuidados de enfermagem em um paciente que está ali no leito, né, com essa aterosclerose? Repouso absoluto, vai evitar aí movimentos bruscos, oxigenoterapia também, a gente vai estar verificando sinais vitais de 2 em 2 horas, para observar aí, né, se está tendo arritmias, né, taquicardia, choque cardiogênico. O choque cardiogênico é quando o coração ele para ali de bombear adequadamente, e aí com isso a gente vai deixando de oxigenar tecidos, né, órgãos ali do corpo. Então a gente vai verificar os sinais vitais para ver se há presença de choque cardiogênico. Controle hídrico rigoroso, no caso aqui, né, o controle hídrico seria ali as eliminações, né, o que esse paciente está bebendo também.
prestar cuidados de higiene ao leito, administrar os medicamentos prescritos, manter o ambiente tranquilo. A gente vai estar conversando com a família para que se evite, né, ali, que se passa para aquele paciente o nervosismo, a preocupação, conversas desnecessárias e conversas que possam elevar ali as emoções do nosso paciente. A dieta desse paciente ela vai ser hipossódica e hipolipédica, que é o quê? Tanto com baixo sódio quanto com baixo teor aí de gordura, né? Que são os lipídios. Então, sempre que vocês veem, né, hipo, a gente está falando o quê? De uma diminuição. E aí a gente pega aqui sódica de sódio, lipídica de lipídios mesmo, né? Então, quando vocês veem essas terminologias, né, os termos técnicos, dá pra gente fazer como é que se possa falar? Utilizar dessa dica, né, para saber o que quer dizer aquele termo técnico. E aí a gente vai orientar o paciente para alta. Como é que vai ser essa orientação? De acordo, né, ali com o quadro clínico dele. O que ele vai ter que fazer? Ficar em repouso, vai ter que estar uma alterada aí na dieta, né, para uma dieta aí com menos calorias, né, menos calórica, com menos gordura, por conta aí desses triglicerídeos e esse colesterol elevado. A questão do sal também, bebidas alcoólicas, fumo e café. E aí o repouso dele vai ser de 8 a 12 semanas mais ou menos, né? Para ele poder retornar à vida normal. Vamos orientar para o paciente para que ele mantenha o controle emocional, para que ele não, né, fique ali agitado ou nervoso, para que não ocorra, né, outro episódio aí, no caso que ele vai ter uma angina, né? Que é por isso que ele vai estar aí no hospital, vamos dizer assim. Equilíbrio do sono, repouso e atividades físicas evitando excessos. Então a gente vai dizer para ele começar ali com uma caminhada, por exemplo, né? E para ele procurar o hospital caso ele tenha aí a recidiva, né, dos sintomas. Então vamos lá. Aqui na aterosclerose, né, a gente só vai descobrir quando o paciente ou ele estiver fazendo ali, né, um acompanhamento e aí ele descobre que tem a aterosclerose. Mas geralmente a gente só vai descobrir quando esse paciente chegar já com uma complicação, que como eu falei anteriormente, vai ser uma angina, vai ser um infarto do miocárdio, né, pode ser ali uma isquemia, também os aneurismas. Então, provavelmente, né, na maioria das vezes, a gente só vai descobrir a presença da aterosclerose diante aí de uma complicação. Então, esses cuidados que a gente está falando aqui, ele não como é que eu quero dizer para vocês? A aterosclerose é como se ela fosse a causadora das complicações, mas o paciente não vai, né, nos procurar por conta de uma aterosclerose porque ela não tem aí sinais e sintomas, né? Os sinais e sintomas já são as complicações devido a ela. Aí vamos falar agora da arteriosclerose. Só ligar o ventilador aqui. Aí a diferenciação da aterosclerose para arteriosclerose é bem simples. Qual que é a diferença? Como a gente comentou, a aterosclerose ela vai ocorrer ali o acúmulo, né, de lipídios, né, de gordura, de cálcio e vai obstruir ali aquela artéria. No caso aqui da arteriosclerose, ela forma placas. Placas que são os ateromas, que são tecido fibroso ali que fica endurecido mesmo, né? Fica como se fosse um osso. Então, a arteriosclerose, ela já é aí o endurecimento daquela artéria, né? Ali aquela gordura fica calcificada dentro da artéria. E aí, por que vai ocorrer isso? Novamente, né, a gente vai ter aí como vilã a aterosclerose. E aí todos os fatores, né, que levam até a aterosclerose. Então, veja se vocês entenderam. Se não entendeu, pode pedir para eu parar que eu repito novamente. Quando a gente estiver falando... Cadê? Quando a gente estiver falando da aterosclerose, a gente está falando
né, ali do acúmulo de gordura que leva à obstrução ali da artéria, né? Vai causar um bloqueio, vai entupir a artéria. Quando a gente fala de arteriosclerose, a gente está falando de uma aterosclerose que virou ali um fibroma, né? Virou ali um ateroma, que é o quê? Uma placa endurecida. E aí ela também nessa mesma artéria, como eu citei, né? Ali gordura, né? Os lipídios que vai fazer ali esse bloqueio. Também tem o cálcio, e por isso que eu estou falando que existe de fato a calcificação, como se tornasse um osso mesmo ali dentro da artéria. E aí com isso, né, a gente vai ter ali a interrupção do fluxo sanguíneo. E aí aqui a imagem, ó, da nossa artéria e a arteriosclerose. Fica assim mesmo, bem endurecido, diferente da aterosclerose, né, que é ali, vamos dizer assim, uma gordura mesmo, né, o aspecto de gordura. Já aqui a gente tem essa gordura que virou um tecido duro, um tecido ali fibroso, né. E aí aqui eu coloquei as duas imagens para vocês verem, né. Tentei achar alguma gangrena no coração, mas não consegui achar uma imagem bem legal. Mas coloquei aqui outras para vocês verem. Então, aqui, o que o paciente vai estar sentindo nesse momento aqui que ele tem a arteriosclerose? A claudicação intermitente. O que é isso? Ele vai sentir dor ali nos membros inferiores, nas pernas, uma dor intermitente que não passa. Ele vai sentir dor quando ele estiver em repouso, aumento da dor na posição horizontal, e ele vai melhorar na posição vertical quando a perna dele estiver pendente. As extremidades elas vão estar frias e pálidas, aí ele vai ter presença também de cãibra, sensação de frio ou dormência, e aí as ulcerações, gangrena e atrofia muscular. E o que é isso? Aqui, como vocês podem ver, né, o pezinho aqui tá preto e aqui a mão também. Então, a gangrena é o que? É exatamente ali um tecido que parou de receber oxigênio, e aí ocorre isso, né? Ele parou ali totalmente de receber. E aí, como a gente falou, a gente teve ali a obstrução dessa artéria, né? Pela aterosclerose. Aí a arteriosclerose, ela já vem causando aí o endurecimento, né? Dessa gordura. Então, vamos dizer ali para o meu membro inferior, o meu pé, não está chegando sangue para oxigenar aquele tecido. O que acontece? Esse tecido morre. Então, é exatamente o que acontece aqui, né? É que a gente chama de gangrena. A gente vai ter também a ausência ou diminuição do pulso femoral e tibial posterior, exatamente porque não está chegando, né, sangue ali para essas partes do tecido, para essas partes, né, dos membros inferiores. E aí, como é que a gente vai estar fazendo o diagnóstico, né? Através de um fluxo ultrassônico Doppler ou da angiografia. A angiografia é um exame onde a gente injeta um contraste para ver quais são ali as artérias, né, que estão prejudicadas e onde é que está ocorrendo ali essa obstrução. E o tratamento da arteriosclerose, ele pode ser clínico, também, né, através ali de medicamentos, né, desse paciente está mudando ali o estilo de vida com relação ao fumo, bebida, né, ali a alimentação, atividade física, e cirúrgico, né, pode estar fazendo a simpatectomia, que é o que? Ele vai estar ali fazendo esse exame e posteriormente essa cirurgia, verificando ali qual que é o gânglio simpático que está fazendo essa obstrução, e aí ele vai lá e faz a cauterização desse nervo, tá? E a angioplastia é aquilo que a gente já tinha comentado anteriormente, né? Ela pode ser tanto com state, que é essa redinha, quanto com balão. Então, na maioria das vezes, usa ali, se eu não estou enganada, é a safena mesmo, né? A gente vai estar vendo um videozinho mais pra frente. Usa a safena para inserir uma pequena incisão ali perto da virilha. E aí, né, ali através das câmeras, a gente vai estar vendo, né,
através do vídeo, onde é que está ali a artéria, como é que está ocorrendo, né, essa obstrução. E aí, quando localizar, solta, né, como se insuflasse o state ou o balão, que vai estar fazendo o quê? A desobstrução aí dessa artéria. E aí, quais são os cuidados de enfermagem diante aí da arteriosclerose? A gente vai estar lavando os pés dos pacientes com água morna e sabão, suave, enxugando bem entre os dedos e não esfregando a toalha. Vamos usar meias de algodão, que absorvem a umidade, facilitam a transpiração e impedem que os pés fiquem frios. Evitar usar calor nos pés e pernas, a menos que tenha aí a prescrição médica. Evitar nadar em tempo frio e evitar queimadura de sol. Aí eu venho uma pergunta: vocês sabem por que a gente está desde o início falando aí dos cuidados de enfermagem e a relação com o frio? Vocês sabem por que a gente está citando essa questão do frio? Alguém sabe falar? Ou tem alguma hipótese? Então tá bom. Então eu vou explicar para vocês. A gente tem a vasodilatação e a vasoconstrição. Quando a gente fala de vasodilatação, como o próprio nome já diz, né? A gente está dilatando, né? E o que a gente usa para fazer a vasodilatação? Exatamente água morna, né? Compressa morna. Tudo isso para que a gente tenha aí a vasodilatação. Já na vasoconstrição, o nomezinho já fala, é a constrição. A gente quer ali que ocorra a diminuição da dilatação, vamos dizer, das veias, né, das artérias. Então, nesse processo aqui, como a gente viu, essa arteriosclerose, ela causa ali uma dificuldade, né, do sangue estar sendo transportado. E a gente viu que os sintomas que vêm é o quê? Exatamente as pernas, as dores nas pernas, né? O tecido das pernas e dos pés, eles sofrem, né, ali a hipóxia. Então, a gente vai estar fazendo essas compressas como uma forma de vasodilatar, né, ali os vasos, as artérias, os capilares, para que ocorra uma boa circulação nesses membros. Então, quando a gente fala aí de evitar o frio, é exatamente evitar a vasoconstrição, porque com a vasoconstrição, a gente vai estar dificultando a circulação aí desse sangue. Aí, continuando, né? Evitar andar em multidões, não ficar descalço, usar sapatos confortáveis, examinar os pés diariamente à procura de calos, bolhas, unhas encravadas, não usar roupas que prendam a região inguinal, pois irá agravar a insuficiência de circulação das extremidades. Então, quando a gente tem ali, né, um acidente, que a gente vai prestar socorro, e a gente tem ali uma hemorragia, a primeira coisa que a gente faz, né, agora faltou o nomezinho para mim, garrotear, né? A gente faz ali, garroteia a perna, né, para que se evite ali a hemorragia. Então, assim também ocorre, né, quando a gente utiliza ali uma calça muito apertada, a gente está dificultando ali a passagem, né, da circulação sanguínea. Então, nesse paciente... Tem uma cinta. A cinta também, mas a cinta ela já é feita, né, já de um outro material específico, né, para que a gente não sofra disso, né. Aí eu acho que ela não entra nessa questão. Tá, continuando. E aí, a gente vai estar fazendo com esse paciente, né, que ele já tem aí uma circulação comprometida, tudo que for possível para evitar ali uma má circulação e propiciar ali para ele ações que aumentem a circulação sanguínea. Aí ele não vai cruzar as pernas nos joelhos, evitar o uso de fumo a todo custo, oferecer dieta rica em proteínas e vitaminas e pobre em lipídios. Ou seja, evitar todas as causas de aterosclerose. E aí, uma está interligada com a outra, né? A aterosclerose leva à arteriosclerose. A arteriosclerose leva o meu paciente a ter aí esses sintomas. Então, a gente vai estar fazendo como forma de prevenção que já ocorreu, né? Evitar aí o agravamento do quadro desse paciente. E aí, o que é a angina? A angina é consequência da arteriosclerose, que leva à obstrução, né? E logo vem a angina, que é essa dor, né? Essa queimação no peito, né? Então, é uma dor intensa
na parte anterior do tórax, decorrente da falta de sangue, o fluxo coronariano insuficiente. Então, tá faltando o oxigênio, né, para o músculo cardíaco. E aí, o que pode estar levando a esse paciente ter angina? Primeiro eu quero destacar que a angina, ela é o quê? Uma consequência lá da minha aterosclerose e da arteriosclerose. Então, é como se fosse um sinal, um sintoma, né? Aí dessas duas. Então, o que pode estar levando o paciente a ter a angina? A aterosclerose, como a gente já comentou, hipertireoidismo, diabetes mellitus e hipertensão arterial, a hipotensão, a hereditariedade podem funcionar como fatores predisponentes. O frio intenso, exercícios exagerados, emoções fortes, alimentação pesada e estresse. E aí, por isso, o paciente pode ter aí uma crise agianosa. Então, novamente, o frio está presente. Por quê? Porque o frio causa vasoconstrição. E com isso, né, a gente vai ter uma dificuldade aí dessa circulação sanguínea. E a gente tem aí o miocárdio como o nosso músculo, né, o músculo ali mais profundo do coração. E aí ele não vai estar conseguindo bombear sangue. E com isso a gente vai ver mais pra frente o que pode ocorrer. E aí aqui está localizado onde é que é essa dor. Ó, tá em vermelhinho, né? É aqui que vai dar essa dor, essa crise aí agianosa, que é essa dor no peito. Então, quais são os sinais e sintomas aí da angina? Aqui, né, tenho aqui tanto de frente quanto aqui de costas, né, onde é que dá a dor na angina. Então, o início é súbito, né? Assim, você pode estar aí tranquilo, bem, ali o paciente está tranquilo, e de repente, né, ele começa a ter, a se queixar de uma dor ali atrás do externo, que pode se irradiar para o pescoço, ombro e braço esquerdo. Então, a pessoa pode estar sentindo assim uma sensação de opressão, outras elas relatam uma pressão de uma queimação no peito, né? Como se tivesse, por exemplo, como se tivesse um pé, né? Um pé sobre o peito dessa pessoa, fazendo ali, pressionando. Então, ela vai relatar uma dor como se fosse essa opressão. E ela vai ter ali uma dificuldade respiratória, palidez, uma sensação de morte, porque é uma dor, né? Bem intensa. E aí, como é que a gente vai, né, diagnosticar? A gente vai fazer uma anamnese, né, coletar aí as informações de como é que começou, qual é a dor, onde está sendo, né, ali a localização dessa dor. Vai fazer o exame físico para poder, né, averiguar esses locais que o paciente está relatando ter a dor. Já vamos encaminhar o paciente para fazer um eletrocardiograma e provas de esforço, né, realizada em bicicleta ou esteira. E aí, na angina, a gente vai ter esse rol aí de medicamentos, né? A gente vai ter os anticoagulantes, vai ter os antihipertensivos, né? Para poder dar aí uma controlada nessa dor no peito. E aí, como eu falei, né, sobre o tratamento que a gente já viu, né, que ele é medicamentoso, o tratamento do ataque agudo visa restabelecer a circulação do miocárdio, aliviando a dor e o desconforto do paciente. O paciente vai estar em repouso e deve procurar ficar sentar ou deitar. Só que aí a gente vai utilizar o quê? A posição de Fowler, né? Esse paciente ele não vai estar totalmente deitado. Ele vai estar ali com a cabeceira elevada. Por quê? Porque esse paciente ele está com essa dor e ele está com a dificuldade respiratória. Então, uma forma de eu aliviar esse desconforto é elevando ali a cabeceira do paciente. E aí vai administrar a nitroglicerina, que é um relaxante da musculatura lisa e vasodilatador coronariano. Então, ali, quando ele for administrado, vai acontecer ali, né, o relaxamento dessa musculatura e aí, consequentemente, vai aliviar aí essa dor. Aí, como a gente falou anteriormente já, né, quais são as medidas que esse paciente vai estar fazendo para que ele diminua as ocorrências, porque assim, não é porque ele foi ali no médico, né, tomou ali o medicamento, que não vai ocorrer novamente. Como a gente falou anteriormente, são crises agianosas, né? Então, se esse paciente ele não tratar as causas da angina
como a gente viu, né, que pode ser a aterosclerose ou a arteriosclerose, daqui mais um tempo ele está novamente na unidade referindo o mesmo problema. Então a nossa orientação sempre vai ser para esse paciente, né, aí evitar as comidas gordurosas, as comidas aí ricas em sódio, pedir para que esse paciente ele inicie, né, um exercício físico, e aí ver também, né, a questão dos medicamentos prescritos, né, se o médico prescreveu ali para ele algum antipertensivo ou até mesmo, né, anticoagulante. Então a gente vai estar fazendo essa orientação para que se evite que esse paciente retorne aí por conta dessa angina. E aí, quais são os cuidados de enfermagem, né? Ali o paciente internado por conta aí da angina. Deitar, acalmar o paciente, afrouxar as roupas. Como a gente já viu, né? As roupas é como se fosse, né, ali um garrote que vai prender ali a circulação. E tudo que a gente quer é restabelecer essa circulação sanguínea. Aí vamos administrar a medicação conforme prescrito, administrar a nitroglicerina por via sublingual, que é aquele medicamento que a gente falou anteriormente, né? Orientar o paciente para que não engula a saliva até que o comprimido se dissolva. Esse daqui, né, ele é parecido com o captopril, que a gente também utiliza ali de forma sublingual, né, até ele dissolver. Oxigenoterapia, porque a gente já comentou, né, que ele vai estar tendo ali um desconforto respiratório. Observar o efeito da medicação e possíveis efeitos tóxicos. Esses medicamentos geralmente produzem cefaleia, síncope e aumento da pressão intracraniana, hipotensão e taquicardia. Então, vocês ainda não, mas já estou com turma em estágio e uma das primeiras coisas que eu pedi foi que eles pesquisassem, né, fizessem ali uma pesquisa de todos os medicamentos mais utilizados na unidade e vissem na questão da farmacologia, a questão dos efeitos adversos, né? Exatamente para que a gente saiba o que fazer diante aí de uma intercorrência por conta da medicação. Então aqui a gente já sabendo, né, que esse medicamento ele pode causar esses efeitos, a gente já vai saber como intervir. E aí continuamos, né, controlando os sinais vitais, aplicar respiração artificial e massagem cardíaca em caso de parada cardiorrespiratória. Então aqui, né, se meu paciente lá, ele tiver uma parada cardiorrespiratória, a gente vai entrar com as RCP. E aí, inclusive, né, tá tendo um curso ali ofertado pelo CTA, que exatamente dos primeiros socorros, né, que abrange essa questão aqui das RCP. Orientar o paciente e a família sobre as doenças e os cuidados para prevenir os novos ataques. Então é aquilo que a gente já comentou. Se esse paciente ele não tratar as causas da angina, ele vai ficar retornando e ter constantemente essas anginas e aí, né, levar até uma complicação maior de ter um infarto, né, e até mesmo ir a óbito, né. E aí observar, se mesmo com todas essas intervenções, a dor desse paciente ele não passar, a gente já vai levantar aí a suspeita de um infarto agudo do miocárdio. E aí, falando nele, está aqui. O infarto agudo do miocárdio, né, que a gente tanto escuta falar. O que é? É uma necrose isquêmica de uma área do músculo cardíaco. Deixa eu ver se eu coloquei a foto aqui. Coloquei. Que ela pode ser tanto parcial quanto total. Ou mais artérias coronárias, e a obstrução pode ocorrer por trombo, hemorragia ou placas de gordura. A localização e a gravidade do infarto dependem da artéria atingida e a extensão do miocárdio necrosado. Aí a gente vai estar vendo mais para frente, músculo é tempo, porque quanto mais cedo eu descubro, né, eu detecto aí o infarto agudo do miocárdio e a localização dele, mais rápido eu consigo aí a recuperação desse paciente, porque quando a gente está falando aí de uma necrose isquêmica, a gente está falando que esse coração, esse músculo, né, ele tá ali, parou, né? Parou de bombear sangue, esse miocárdio tá parado. Então a gente vai ter aí, isso é muito sério. Então, quanto antes eu descubro, mais rápido eu intervenho e aí, né, mais chances eu tenho desse meu paciente sobreviver. Então, novamente a gente vai ter aí a doença aterosclerótica, que é aquilo que a gente já falou no início,
hipertensão arterial, choque, embolia e hemorragia. Aí tá aqui a imagem, né? A artéria coronária bloqueada, que acontece, né, por conta lá também daquelas gorduras, daquelas placas, que como é que se fala? Elas se prendem ali na artéria, né, fazendo com que esse sangue ele não circule, e aí acaba atingindo aqui o músculo cardíaco, que o paciente vai sentir um aperto ou uma dor no peito. E aí também entra aí, né, que ele pode estar tendo a angina, que é exatamente essa dor no peito. E, consequentemente, ele pode estar tendo ali um infarto. Então, aqui, como vocês estão vendo, né, essa parte mais avermelhada é a área da isquemia, né, onde eu não estou tendo aqui um fluxo sanguíneo, não está, né, nem indo e nem vindo, está totalmente parado, não está ocorrendo fluxo sanguíneo aqui. Então, aqui, ó, o ponto da obstrução, como vocês estão vendo, ó. Aí, aqui, é como ele falou, né, a questão desse paciente, se a gente vai conseguir recuperar ou não, é aonde está tendo essa isquemia e qual é o tamanho desse comprometimento. Como a gente vê aqui na primeira imagem, a gente tem um pontinho, aqui a gente já tem um médio, e aqui eu já tenho aí um comprometimento muito grande aí desse miocárdio. E aí, quais são os fatores, né, que são predisponentes para que a pessoa tenha aí um infarto? Fumo, obesidade, vida sedentária, estresse emocional, alimentação com excesso de sal e gordura animal. A hereditariedade aumenta a predisposição no infarto do miocárdio, ou seja, se a minha mãe já teve infarto, meu pai já teve infarto, a minha avó, o meu avô, então eu já sou uma candidata, né, hereditariamente a ter também essa predisposição ao infarto. A incidência ela é maior em homens acima de 40 anos. Isso não quer dizer que também não acometa mulheres. E aí a gente tem aqui os sinais e sintomas do infarto agudo do miocárdio. A gente vai ter aí dores locais, braço esquerdo, maxilar ou peito, dores circunstanciais em repouso, no corpo, fadiga, tontura, pele fria e úmida, suor ou suor frio, no aparelho gastrointestinal, azia, indigestão, náusea ou vômito. Às vezes a pessoa ela chega na UPA só porque ela estava mesmo ali com aquela ânsia de vômito ou ela vomitou. No momento que eu estava lá, a primeira coisa que os médicos pediam era um eletrocardiograma. Exatamente porque, às vezes, o infarto agudo do miocárdio ele é muito silencioso. Então, às vezes, eu posso estar conversando com vocês, o paciente pode estar conversando com vocês e estar tendo ali um infarto. Então, é por isso que a gente vai ali nas minúcias mesmo para poder detectar precocemente aí esse infarto. No braço, um desconforto ou rigidez. No pescoço, desconforto ou rigidez, né? As pessoas costumam dizer que sente ali uma dor na nuca, que irradia para as costas e vem para o braço. Também é comum a ansiedade, um desconforto no ombro, falta de ar, palpitações ou uma pressão no peito. Lembra que a pressão do peito é o quê? Quem aí sabe? Que a gente falou agorinha? Valendo meio ponto. Como é que é, professora? Pergunta. Aí aqui a minha paciente, né? Um dos sintomas é a pressão no peito. Como é que é chamada essa pressão no peito que a gente viu agorinha? Quando o paciente sente esse desconforto no peito, que a gente falou ainda há pouco, o nomezinho técnico. Infarto do miocárdio? Não. Angina. Alguém respondeu aqui. Bora ver quem ganhou meio ponto, hein? Eu. Quem respondeu aqui no chat? Vamos ver. A Emanuela acertou. Já vou anotar aqui, ó. Emanuela, meio ponto. Extra. Isso mesmo. É a angina. É isso que a gente vem falando, né? Cadê? É isso que a gente vem falando, que a angina não é que ela seja, como é que se possa falar, a patologia, mas ela é um sintoma dessas patologias, né? Que é ali a arteriosclerose, a aterosclerose e também aqui o IAN, né? Que é o infarto agudo do miocárdio. Então, essa pressão, como eu falei para vocês, vou repetir que vocês não estão ligados, hein? Cadê? Tá aqui.
como eu falei para vocês, o paciente ele vai referir o seguinte: eu estou sentindo uma dor no meu peito, como se tivesse alguém pisando, que é o que? Essa opressão. Então, essa pressão que ele sente, essa dor que ele sente no peito é chamada de angina, que é um dos sinais e sintomas aqui do infarto agudo do miocárdio. Aí, qual que é o diagnóstico? A gente vai estar vendo aí, né, coletando a história do paciente, né, os sinais, sintomas, histórico familiar também. Vai estar fazendo aí o eletrocardiograma para ver se existe aí alguma alteração. Os exames de sangue, a gente também consegue detectar se o paciente está sofrendo ali um infarto. A gente vai ter aí a CK, que é a creatinoquinase. E aí a gente tem também aqui LDH1, que é a desidrogenase lática, TGO. E no caso do infarto, eles aparecem elevados. Também existe um exame, que eu não vou lembrar agora o nomezinho, mas é um exame que eu detecto se eu já tive, se o meu coração ele já sofreu ali algum infarto. Só que aqui no caso a gente está querendo descobrir se naquele momento o nosso paciente está infartando, né? Então, através desses exames, a gente consegue ver, né, pelo valor de referência, se ele está infartando. Aí aqui, qual que é o tratamento, né? O tratamento é de emergência, que visa aliviar aí a dor, corrigir o choque cardiogênico. Lembra que a gente falou sobre o choque cardiogênico também, que é o quê? É quando o meu coração ele não está conseguindo bombear esse sangue adequadamente, então eu vou ter ali órgãos e tecidos que vão estar sendo comprometidos pela falta da circulação sanguínea, né, que leva aí o oxigênio para esses tecidos e órgãos. Analgésicos, né, para aliviar a dor, são geralmente utilizados os narcóticos, sulfato de morfina e similares, oxigênio para aliviar aí a dispneia e a dor, anticoagulantes, que é para quê? Para que servem os anticoagulantes? O nomezinho já está dizendo. Ninguém quer só chutar? Os anticoagulantes é exatamente para fazer o que ali? Tentar desobstruir, né, ali aquela veia, porque pode estar ocorrendo a coagulação, né, que são os trombos, que levam aí a obstrução dessas artérias e veias, né? Então o anticoagulante ele vai servir para isso, para, como diz o outro, né, como diz assim os mais velhos, afinar o sangue. Os agentes trombolíticos, estrepicnose T e ativador de plasminogênese tecidual, vasodilatadores, digitalização de digoxina. Isso aqui são tudo nomes das classes de medicamentos, tá? Utilizado aí no IAN. Repouso absoluto, sedativo e tranquilizante. E aí o tratamento, ele pode ser cirúrgico, né? Aqui vai acontecer a revascularização para reconstituir o vaso lesado, chamado aí de ponte de safena. A angioplastia, que a gente já viu anteriormente, que é ali o state ou o balão, né, que vai ser insuflado para desobstruir ali a artéria. E no caso aqui das complicações mais sérias, que podem surgir, né, o choque cardiogênico, fibrilação, parada cardíaca, insuficiência cardíaca congestiva, edema agudo do pulmão. Por quê? Porque quando acontece aí esse choque cardiogênico, que o meu coração ele deixa ali, né, de bombear esse sangue adequadamente, aí pode estar ocorrendo o edema agudo pulmonar, que é o quê? Esse pulmão ele vai estar se enchendo de líquido. Então, ocorre isso aí também, né? Pode estar dando essa complicação. E aí, quais são os cuidados de enfermagem? Proporcionar o repouso absoluto desse paciente. Sempre a gente vai estar, né, em todas as áreas, controlando os sinais vitais. Aqui o paciente, né, ele vai estar aí com o monitor mostra pra gente a pressão arterial média, mostra pra gente a saturação, mostra pra gente aí os batimentos cardíacos, né, também a pressão arterial. Porque essa aula não é específica disso, mas através desses dados aqui, desse monitor, também é possível detectar se nosso paciente ele está em sepse, tá, gente? Mas isso é assunto para uma outra aula. Continuando, né? A gente vai estar administrando aí as medicações conforme a prescrição, manter o paciente calmo, evitar qualquer tipo de esforço,
controlar a diurese de hora em hora, que no caso aí, né, é a urina. A gente vai estar vendo aí as eliminações que esse paciente está tendo, que aqui ele vai estar com a sonda, né? Então, a gente vai estar verificando ali a quantidade na bolsa de urina que ele está eliminando. Prestar os cuidados de higiene no leito e orientar a família. E aí ele fica proibido de receber visita nos primeiros dias. Por quê? Porque a família, às vezes, né, tá nervosa, tá com medo e acaba passando isso pro paciente, e nosso paciente não pode, nesse momento, né, tá sofrendo aí essas interferências externas. Aí aqui nos cuidados imediatos, né, a gente vai ter manter a vigilância e anotar, observar aí quanto à administração de oxigênio, dos analgésicos, dos narcóticos, estimular a respiração profunda, aqui a mudança de decúbito, como exercício leve para os membros inferiores e evitar aí as complicações respiratórias e circulatórias. Aí aqui eu coloquei para vocês um relógio que a gente tem que trocar aqui, né, de decúbito a cada 2 horas. Então a gente vai ter decúbito lateral esquerdo, dorsal, lateral direito, dorsal e lateral esquerdo. Então a gente vai estar ali fazendo essa troca de decúbito a cada 2 horas. Essa daqui, ela tanto serve para essa questão, né, da respiração, da circulação, como também para a gente prevenir aí úlceras por pressão, né, do paciente que ele está acamado ou que ele está internado ali, né, por um longo período. Aí aqui já é o cuidado, né, aí pós-alta, vamos dizer assim, né, orientar o paciente e a família para que evitem conversas excessivas e assuntos desagradáveis, auxiliar o paciente quando se levantar do leito para que ele se sinta seguro, orientar aqui, isso aqui é para a família, tá, gente? A gente vai estar orientando aí a família e o paciente. Aí volta tudo aquilo novamente. Comida, né, dieta restritiva, exercício físico, tomar os medicamentos, né, de horário, tudo certinho para que se evite aí, né, que esse paciente tenha mais complicações. E aí agora a gente vai estar falando da ICC, que é a insuficiência cardíaca congestiva. Ela é uma doença crônica e o coração não bombeia o sangue como deveria. Aí como vocês estão vendo aqui, ó, a gente tem aí, como a gente falou, né, 2 movimentos, que é a sístole e a diástole. A sístole é aquela que faz a compressão e a diástole é a que faz o relaxamento. Então, aqui na insuficiência cardíaca congestiva, a gente vai ter aqui uma sístole e uma diástole inadequada. Então, é isso, né? Aqui vai ter esse probleminha, né? Um dos dois vai estar aí com funcionamento inadequado. E aí, quais são os sinais e sintomas, né? Novamente, a gente tem as dores no peito, tosse com catarro, no corpo a gente vai ter fadiga, incapacidade de praticar exercício físico, perda de apetite ou tontura. Também a gente vai ter aí falta de ar, inchaço ou retenção de líquido. Também é comum ter o ganho de peso, né? Fazer aí xixi frequentemente durante a noite, pernas e pés inchados. Aí quais são as causas, né, dessa insuficiência cardíaca congestiva? Hipertensão, que ela fica acompanhada da hipertrofia do miocárdio, é quando a gente tem o aumento ali daquele músculo. Então esse músculo ele aumentou ali do tamanho. Entra aí de novo as nossas queridas, né, entre aspas, arteriosclerose e aterosclerose, infarto agudo do miocárdio, miocardite, cardiopatia reumática, insuficiência aórtica, hipervolemia, anemia, insuficiência renal e arritmia cardíaca. Então essas são as causas que podem estar levando aí a insuficiência cardíaca congestiva, que é exatamente quando a nossa sístole e a diástole, elas estão ali, né, tendo o seu funcionamento inadequado. E aí qual que é o tratamento? A gente vai estar sempre, né, falando praticamente das mesmas coisas, né? Redução de sal, limitar a ingestão de líquidos, medicamentos sob prescrição médica. Em alguns casos pode ser necessário implantar um desfibrilador ou marca-passo, exatamente para que a gente possa acompanhar como é que está o funcionamento ali daquele coração, né? Como é que está ocorrendo essa sístole e essa diástole. E aí, aqui, cadê?
desfibrilador, né? Ele vai estar dando ali, é como se fosse um choquezinho mesmo, né? Para que volte a funcionar adequadamente, né? Vai estar substituindo aí uma função que foi comprometida. Tá? Aí a gente vai ter a insuficiência cardíaca esquerda e a insuficiência cardíaca direita. Se o lado esquerdo do coração não tiver uma força de contração suficiente para impulsionar todo o sangue que chega dos pulmões para o organismo, a tendência é hipertrofiar e o sangue ir se acumulando dentro dos pulmões, provocando aí edema pulmonar. Então aqui, né, a gente tem a função normal, sístole e diástole funcionando perfeitamente. E aqui já temos a disfunção, né, tanto sistólica quanto diastólica. Os ventrículos dilatados são preenchidos com sangue, só que eles só bombeiam cerca de 40 a 50% do sangue. Já aqui na disfunção diastólica, os ventrículos eles são rígidos e preenchidos com menos sangue do que o normal. E aí eles bombeiam aí cerca de 60% do sangue, mas a quantidade pode ser inferior à normal. Então, vamos aqui fazer uma... Como é que se pode falar? Recapitulando, né? Na insuficiência cardíaca congestiva, a gente vai ter aí, né, um comprometimento nas funções da diástole e da sístole, onde vai estar bombeando o sangue de uma forma inadequada. Aqui também a gente vai ter já o comprometimento dos ventrículos, né? Os ventrículos eles já vão estar, né, não vão conseguir bombear o sangue suficiente de uma forma, né, necessária aí para a circulação. Aqui falamos da esquerda. Aí, por outro lado, essa insuficiência pode ocorrer do lado direito, que normalmente deve receber o sangue do organismo e bombear para os pulmões para ser oxigenado. Devido à falha cardíaca direita, ela irá dilatar e o ventrículo direito prejudicarão a oxigenação do sangue e o sangue tenderá a retornar para os locais de onde veio. Então, aí a gente vai ter o quê? Um sangue que não foi, digamos, entre aspas, né, assim, falando de uma forma chula, assim, né, filtrado. A gente ocorre ali, né, o sangue arterial, ele vai oxigenado e o das veias vem do corpo. Então, quando estiver ocorrendo esse processo, não vai ocorrer, né, porque o sangue não está conseguindo ter essa pressão para poder ser enviado. Aí aqui, né, na insuficiência, eu coloquei esse mapazinho, um mapa mental, para que a gente possa conseguir diferir aí a ICD, a ICE, que é, né, a insuficiência cardíaca direita e a insuficiência cardíaca esquerda. Então, a gente vai ter uma congestão sistêmica e uma congestão pulmonar. Lembra que a gente falou, né, que o átrio direito ele vai levar o sangue arterial rico em oxigênio, já ali o átrio e o ventrículo esquerdo vai ser o sangue venoso, que vai estar sendo rico ali em gás carbônico, né, que vai estar levando para onde? Ali para a artéria pulmonar, fazendo esse processo. Então, aqui a gente vai ter, né, essa disfunção. Tanto o átrio direito quanto o ventrículo direito, e pode ocorrer o inverso também de ser o esquerdo, ventrículo e átrio esquerdo, vai estar ocorrendo aí essa disfunção. Eles não vão estar conseguindo fazer essas trocas de forma adequada. E aí tem aqui, né, quais são as causas: infarto agudo do miocárdio, diabetes, obesidade. Quais são os cuidados? Restrição hídrica, apoio emocional, dieta hipossódica, né, que é aí com baixo teor de sódio, e proporcionar o conforto. Aí aqui quais são os sinais e sintomas da insuficiência cardíaca. A gente vai estar tendo aí do lado esquerdo, né, dispneia noturna, né, esse paciente ele vai ter ali uma dificuldade respiratória pela parte da noite, pressão capilar pulmonar em cunhas elevados, inquietação, confusão, congestão pulmonar, que vai ter tosse, crepitação, saliva com sangue, taquipneia, taquicardia. Já do lado direito, a gente vai ter fadiga, a pressão venosa periférica, pode ser secundária aos problemas pulmonares crônicos,
Veias jugulares distendidas, é aquelas veias do pescoço, né, que a gente consegue ver. Anorexia e queixa de problemas gastrointestinais. Aí aqui do lado também coloquei uma imagenzinha para vocês verem aí, né, quais são os sinais e sintomas, tanto do lado esquerdo quanto do direito. Aí a insuficiência cardíaca. Cadê o diagnóstico, né? A gente vai detectar por sinais e sintomas de exames físicos, aí o eletrocardiograma, raio-x do tórax, a PVC, cateterismo cardíaco e exame de sangue. Aí o tratamento, né? Melhorar a força e eficiência da contração do miocárdio, repouso para diminuir o trabalho do coração, dieta leve, vai estar usando aí os digitálicos, diuréticos e a oxigênio terapia. Aí os cuidados de enfermagem, controlar o peso, os líquidos, proporcionar o repouso, orientar quanto à importância da dieta, verificar os sinais vitais, manter a cama em posição de Fowler, como eu falei para vocês, né, para que melhore ali a circulação e também a questão respiratória. Administrar os medicamentos conforme prescrição, observar efeitos tóxicos dos digitálicos, estimular a ingestão de alimentos ricos em potássio e estimular os exercícios com os membros inferiores. Eu estou correndo que é para a gente poder dar tempo de terminar essa parte do sistema cardiovascular. Então, a gente vai ter aí alguns exames, né, específicos do sistema cardíaco, e um deles é o cateterismo cardíaco, que é a introdução aí de um catéter, como eu falei para vocês, né, ali próximo da virilha, que vai estar levando ali, né, até as artérias, através ali de um vídeo a gente vai detectar onde é que está ali a obstrução. A angiografia, como eu falei para vocês, né, eu até coloquei aqui as imagens diferentes. Aqui tem, né, aqui normal, sem nenhum contraste, e aqui, né, foi injetado o contraste, onde é possível a gente ver todas aqui as veias e é possível ver onde é que está tendo ali uma obstrução também. O eletrocardiograma, né, que é que a gente mais utiliza ali, por exemplo, nas urgências e emergências, que é a representação da atividade elétrica do coração. O Holter, que é o que a gente chama também de mapa, que é quando a gente coloca ali no paciente, né, o sigmoamômetro, né, ali agora eu esqueci o nomezinho, os eletros, né, e o aparelhozinho que vai estar detectando ali por 24 horas como é que é o andamento aí da pressão desse paciente. O ecocardiograma, né, que é como se fosse ali uma ultrassom, né, ali do coração. E também tem o eletrocardiograma de esforço, né, a gente vai estar vendo aí quais são, como é que está aí a questão elétrica do coração, enquanto o paciente faz aí um exercício, né, como a esteira. Aí a gente vai ter também a arteriografia, que é a radiografia da artéria, a ortotografia, que é o contraste injetado na aorta, a arteriografia femoral, que também é injetado o contraste, porém aí na artéria femoral, e a arteriografia subclávia, que injeta-se o contraste na artéria subclávia. Então, toda vez que a gente estiver falando de arteriografia, a gente vai estar falando, né, de uma injeção aí de contraste em alguma localização que queira se ver, né, como é que está aí essas artérias. E aqui são alguns termos técnicos que eu coloquei para vocês. E aí eu quero mostrar esse videozinho aqui para vocês, pra gente finalizar, tá? Cadê? Tá lá no início. Só um pouquinho. Eu quero mostrar um videozinho para vocês. Cadê? Tá aqui. Esse videozinho aqui, que aí ele vai falar sobre o cateterismo, sobre a angioplastia também. Peraí. Cadê? Vou colocar esse primeiro aqui pra vocês verem. Emergência? Alô, eu tô com uma dor no peito, moça. É como se estivesse pisando em cima. O senhor tá sozinho? Eu tô em casa, mas eu tô sozinho. Tá, fica calmo que eu vou te ajudar. Eu não consigo respirar, acho que eu vou morrer. Eu tô aqui na linha. Tá. Anteontem à noite eu senti um aperto no peito, muito grande.
quando o dia amanheceu, soaram as trombetas. No Brasil, 950 pessoas morrem de infarto todos os dias. Um paciente com uma neoplasia de próstata, um câncer de próstata que foi operado e que teve um infarto no pós-operatório. A maioria dos infartos ele é causado por obstrução, placas de gordura que se formam ao longo do tempo ou coágulos que se formam nas artérias do coração. Quando você tem um desequilíbrio entre a oferta de oxigênio e o consumo de oxigênio do coração, você pode ter infarto. 40% a 65% dessas mortes acontecem na primeira hora do infarto. E aproximadamente 80% nas primeiras 24 horas. Para atender rapidamente, é preciso que existam cardiologistas intervencionistas de plantão 24 horas por dia. Eu sou hipertenso, eu tenho arritmia cardíaca, insuficiência cardíaca. É uma doença hereditária, primeiro. Na grande maioria das vezes é hereditária. Fatores de risco: hipertensão, diabetes, obesidade, não fazer exercício, drogas, cigarro, colesterol alto principalmente. São fatores de risco conhecidos há décadas. Porém, apesar das campanhas de prevenção que se tem dos governos, das sociedades médicas do mundo inteiro, ainda as pessoas não se previnem. A rotina de um cardiologista intervencionista é imprevisível. Dr. Carlos Campos, da hemodinâmica do Instituto do Coração em São Paulo, já chegou a atender até 20 casos em um único plantão. Hoje, no primeiro caso do dia, ele vai fazer o exame chamado cateterismo para avaliar as artérias do coração do seu José. Primeira vez que o senhor vai fazer esse exame? Primeira vez. Ali dentro, o senhor não se preocupe. Tudo que eu for fazer, antes, eu aviso. Olha, vou dar anestesia, vou dar uma picadinha. Tudo eu aviso antes. Tá bom? Fica tranquilo que não vai ter surpresa. Vamos tratar o senhor com todo carinho. Tudo tranquilo? Vamos começar o exame, tá bom? A partir de agora, eu não quero que o senhor sinta dor. Tá bom? Então o senhor pode sentir um calorzinho percorrendo a mão, o antebraço. Não se assusta. Tá no programa, tá bom? Tá bom. No cateterismo, é introduzido um catéter no punho ou na virilha do paciente. Esse catéter vai por dentro da artéria até o coração. Estamos indo bem aqui. O médico, então, injeta um contraste que permite ver o fluxo sanguíneo no coração do paciente. Olha, o cateterismo acabou, tá? Eu vou avaliar as imagens com calma ali fora e já bato um papo com o senhor, tá bom? Tá bom. Exame sem intercorrência, tá bom? Foi bem tranquilo. Tá bom? Imagina. Ótimas notícias, viu? Tem nada entupido nesse coração. Não. Coisa boa, hein? Oxe. Provavelmente esse infarto que ele teve foi um infarto relacionado ao estresse cirúrgico propriamente dito. Então, em situações extremas, onde você tem uma anemia grande, o paciente teve um sangramento grande, passa pelo estresse cirúrgico, o coração precisa de mais oxigênio do que o organismo tem para oferecer. Nesses casos, você pode ter pequenos infartos, e foi o caso dele. Ele teve um infarto de pequeno tamanho, sem ter, na verdade, nenhuma obstrução grave nas artérias do coração. Obrigado. Então, gente, como vocês viram aí, esse foi o cateterismo. O cateterismo, ele é o exame para detectar, né? É inserido aquele catéter, que é para detectar a questão dessa obstrução das artérias. Já a angioplastia, ela já é o tratamento, né? Vai ser inserido o catéter, porém ele vai, né, com state ou com balão, onde vai estar ocorrendo ali
né, insuflando essas duas ferramentas, né, e aí desobstruindo as artérias. Aí eu coloquei aqui no final 2 perguntinhas. Cadê? Aí aqui depois vocês dão uma olhadinha, né? São os termos técnicos do sistema cardiovascular. Aí aqui a primeira pergunta. Opa! Passei demais. Deixa eu ver aqui o horário. Então, já passamos minutinhos, né? Quando nos deparamos com um quadro de infarto do miocárdio, estamos em frente a uma situação em que não há retorno venoso sistêmico, ocorreu uma intensa fibrose ventricular, o coração está parado obrigatoriamente, ou a D, houve um problema com as artérias coronárias, oclusivo ou hemorrágico. E a E, todas as respostas estão corretas. Qual a questão que vocês acham que está certa? Apesar de que eu coloquei ali, né? Deixa eu vir pra cá. Opa. Alguém tem algum chute? Reajam, cadê vocês? Só vale quando tem meio ponto, Eu tô em dúvida, acho que pode ser correto. Pode ter 2 corretas. Vamos lá. A gente falou ainda há pouco, né, sobre a insuficiência cardíaca, né? E aí lembra que a gente falou sobre que ocorre ali, né, tanto a sístole e a diástole, e também falou sobre a questão da insuficiência cardíaca esquerda e direita, né? Então aqui a gente vai estar falando sobre isso, então ela já está desclassificada, né? Da fibrose, a gente já está falando aí da arteriosclerose. E aqui da C, também não, né? Porque aí... Tá, vai lá, então agora tá trabalhando, tá? Vai lá, já a mamãe tá indo já. Então, aí aqui na C, a gente em nenhum momento falou, né, de um coração parado, né, obrigatoriamente, a menos que o nosso paciente tenha aí uma parada cardiorrespiratória. Mas não é o caso, a gente tá falando do infarto do miocárdio. Então, aqui a D, né, a gente viu lá no início que houve um problema com as artérias coronárias, oclusivo ou hemorrágico, foi até que a gente citou, né, que ele pode ser oclusivo por conta ali da arteriosclerose, né, e ele também pode ocorrer por conta, tá aqui, ó, ocasionado por uma obstrução parcial ou total das artérias coronárias, ou também, né, por obstrução pode ocorrer por trombo, hemorragia ou pelas placas de gorduras. Então, a questão certa aqui é a D, tá? Porque as outras, a gente está falando de outras doenças, né? É só para vocês terem uma noção aí dessa diferenciação, tá? Aí aqui na 2, existem os fatores predisponentes de doenças cardiovasculares. Quais seriam as principais atitudes para diminuir o risco dessa enfermidade? A gente falou todas as vezes que a gente fala das orientações para alta, do que fazer quando o paciente está internado, a gente sempre está falando das mesmas coisas. E quais seriam elas? Dieta. Isso. Exercícios. Mas não, os exercícios que pode fazer. No início, né? Ali vai começar devagarzinho, né? Umas caminhadas, né? Tirar o fumo, bebidas alcoólicas. Isso. Dieta hipocalórica, hipossódica. Isso, muito bem. É isso mesmo, é tudo aquilo que a gente vive falando, né? Do sedentarismo, da obesidade. É isso aí mesmo, tá? E essa é a nossa bibliografia. E a gente finaliza por aqui.